Olá, família. Bom dia, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, graças ao nosso bom Deus. Hoje eu convido vocês para fazermos a leitura no capítulo 9 de Jó. Agora, logo após as palavras no capítulo 8 de seu amigo Bildade, eis que agora Jó começa a sua resposta de uma maneira muito reflexiva. E tem alguns versos que nós precisamos ler, porque certamente vai nos ajudar muito. O primeiro dele está justamente no verso 2, quando Jó já começa concordando com aquilo que Bildade diz, dizendo assim: na verdade, eu sei que é assim, mas como se justificaria o homem para com Deus? Porque se quiser argumentar com ele, nenhuma de 1000 coisas lhe poderá responder. Ele é sábio de coração e poderoso em forças. Quem se endureceu contra ele teve paz. Verso 14. Quanto menos lhe poderei eu responder ou escolher diante dele as minhas palavras. A ele, ainda que eu fosse justo, não responderia. Antes, ao meu juiz, eu pediria misericórdia. Ainda que chamasse a ele e me respondesse, nem por isso creria que desse ouvidos à minha voz. Verso 19. Se fosse uma questão de forças, Deus é poderoso. Se fosse uma questão de justiça, quem o citaria? Se eu me justificar, a minha boca me condenará. Se reto me disser, então ele me declarará perverso. Essas palavras de Jó expressam muita sabedoria acerca da leitura de quem somos e de quem é Deus. Jó, ele deixa bem claro que quem é o homem para um debate com Deus? E sabe, lidando com casamentos há alguns anos, vivendo a angústia de muitas pessoas quando passam por uma separação, por uma crise, seja qual for o problema que venha nos assolar, muitas das vezes as pessoas se declaram justas, inocentes e intimam a Deus a julgarem os seus casos, declarando abertamente que Deus está sendo injusto para com ela. Eu estou sofrendo, mas Deus é injusto. Eu não sou digno desse sofrimento. Eu não merecia sofrer. Eu não merecia estar passando por isso. E são muitos que dizem essa tolice. Não Jó. Jó deixa bem claro. Olha, o que eu poderia argumentar com Deus? Partindo de um pressuposto de que Deus criou todas as coisas, estamos vivos é por sua misericórdia, tão somente. Se temos oportunidades, isso são frutos da graça proveniente de suas mãos. Só isso já seria o suficiente. Mas quando o Jó ele fala assim, olha, porque se eu me declarar justo, Deus vai me ter por perverso. Por quê? Justamente porque Deus no caso, ele não julga nós apenas por este momento. Deus não nos julga por uma fração de tempo em que talvez, por uma circunstância, eu agora seja de fato justo. Mas Deus julga toda a nossa vida. Deus ele consegue olhar o que eu digo hoje e perceber se existe coerência com o que eu disse ontem. Deus é capaz de olhar os meus atos de hoje com os meus atos de 10, 20, 30 anos atrás. Deus é capaz de ver tudo aquilo que eu fiz e mais. Ele consegue sondar o meu coração para saber se tudo aquilo foi feito com um coração reto, íntegro, puro. Deus consegue. E diante disso, quem sou eu para me justificar diante de Deus? E essas palavras de Jó fazem muito sentido quando em outro momento é dito que ainda que as nossas vestes fossem da mais pura justiça que nós alcançássemos aqui nessa terra, diante de Deus seriam trapos de imundícia. Porque viemos do pecado, fomos concebidos no pecado. E a menos que as nossas vestes sejam trocadas, elas sempre serão traços de imundícia. Agora, existe um que pode me justificar: Jesus.
Jesus ele pode me justificar. Só que tem um porém. Se eu for justificado por Cristo, por causa do sangue de Cristo, eu jamais vou requerer para mim qualquer benefício, sabendo que não fui eu que morri numa cruz, sabendo que não foi eu que levei uma vida de santidade. Não foi. Deste modo eu não vou requerer algo que outro conquistou. O tão somente ser livrado da morte já me é o suficiente para que eu tenha graça, para que eu tenha alegria. E aí eu encerro as minhas palavras usando a frase de Jó. Se eu pudesse me achegar a esse juiz, eu tão somente pediria misericórdia. Se ele tiver misericórdia de mim, isso me basta. No meio das suas dores, do teu sofrimento, pense dessa forma. Não seja tolo em achar que você é justo. Não seja louco ao achar que você pode debater com Deus alguma coisa. Se porventura se declarar justo diante de Deus, proveniente às tuas obras, Deus te terá por perverso. Aceite a justiça de Cristo. Requira apenas a misericórdia e a graça. O que houver de sofrer, o faça de cabeça erguida, em silêncio e sabendo que Deus é justo. Se talvez o teu sofrimento hoje for frutos de algo que você plantou, louvado seja Deus. Se porventura for uma prova, uma provação, louvado seja Deus. Mas fato é que aprenda a se portar diante dele. Porque se for por questões de força, ele é poderoso. E se for por questão de justiça, quem poderá citá-lo? Que Deus te abençoe, te dê um ótimo dia e eu espero encontrar você amanhã cedinho ou se não, em um próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.